Fala, gente, tudo bom? Então, estou aqui com um novo hobby, uma coisa que eu gosto muito, já gostei isso desde criança, adolescente. Estou voltando aí com esse hobby, muito mais, vamos dizer assim, preparado, dedicado, com estudos mais centralizados e objetivos, né? E aí eu estou agora voltando aí à vida do aquarismo. E exatamente esse aquarismo aí, eu postando algumas fotos e alguns vídeos no nosso Instagram. Então algumas pessoas estão nos procurando aí, perguntando qual o melhor peixe, o cardume, né? Os melhores peixes, as melhores espécies aí, um aquário plantado e não plantado, como é que a gente faz? Pega água, joga água e já vai jogando os peixes. Bom, não bem assim que funciona não. É maravilhoso você trabalhar assim, você vê um ecossistema na sua casa, é muito importante. Agora, é fundamental que você tenha conhecimento, principalmente da questão biológica, e também da questão dos fatores abióticos que atuam dentro da regulação de um ecossistema tão complexo como é um aquário. E para isso, existem algumas coisas que o aquarista, principalmente aquele que está iniciando, precisa ter muito cuidado. Então, primeiro, o que deve ser feito logo de cara? Jogar água e deixar lá e meter os peixes? De forma alguma. Primeira coisa, você tem que criar uma biota, ou seja, você tem que criar uma comunidade biológica. Você vai desenvolver um ecossistema. E há necessidade de termos o quê? Um processo praticamente de sucessão ecológica. Você está partindo de um sistema onde ele é quase que estéril de micro-organismos. Como ele está estéril, então você precisa promover e fertilizar não só com nutrientes, mas acima de tudo você precisa ter micro-organismos, bactérias que vão favorecer um processo de nitrificação. Então as primeiras coisas que o aquarista tem que fazer é o ciclo do nitrogênio. E não é simples assim chegar, Ivan, beleza, boto lá e deixa rolar. Não é. Então, a necessidade, primeiro, seu aquário, você precisa comprar alguns produtos, que são produtos, são bactérias, são vendidas em lojas especializadas, para você iniciar o processo de formação do nitrogênio. Mas por quê? Porque o nitrogênio, especialmente o nitrato, é o composto principal, principalmente para manter o equilíbrio que nós temos aí de amônia, de nitrito, de nitrato, que são os parâmetros, os primeiros parâmetros que vocês precisam analisar para manter a fauna saudável. Porque a variação desses compostos levará realmente a doenças, e entre outras doenças que vão atingir os peixinhos. Então, gente, a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte: coloca lá a água, todo o sistema, prepara um bom substrato. Que tipo de animal você vai querer? São animais que você vai trabalhar no sistema, por exemplo, com água, com um pH alcalino ou pH ácido, ou de básico para ácido. Tudo isso tem que ser levado em consideração, porque se você fizer uma mistura, por exemplo, de animais que tem pH alcalino com animais de pH ácido, você coloca no sistema, alguém vai dançar. E é muito mais complicado você manter um pH alcalino do que um pH ácido, até mesmo porque a água que nós temos na torneira, na maioria das casas, é uma água que ela é ácida. Então é mais fácil você controlar. Então sempre aconselho quem vai iniciar com peixes amazônicos. Como esse nós temos aqui, ó. Tem uma cará, né? Nós temos um coridora, são aqueles peixinhos do fundo, né? Tem um limpa-vidro, nós temos colisas. Então são alguns animais simples, tá? Tem o Mato Grosso, o véu, tá certo? Que você pode trabalhar assim. Muita gente gosta, por exemplo, de criar também o neon. O neon é um peixe muito bonitinho, só que ele é muito delicado. Qualquer alteração que você tiver no parâmetro pH, e a questão também de nitrogênio, fósforo, tudo isso pode levar esse bichinho, ele é muito sensível à morte, fácil. Mas enfim, a base é essa. Então a primeira coisa nesse vídeo você vai montar o seu sistema de ciclo de nitrogênio, que deve durar o quê? Mais ou menos, depois você colocou o substrato, depois você colocou, por exemplo, pode colocar as plantinhas logo? Pode, ou deixa para depois, mas primeiro equilibra teu sistema. Então sempre aconselho, né? Existem vários produtos. Esse produto aqui, você tem aqui, ó, são bactérias nitrificantes. Então essas bactérias aqui, virar aqui a máquina, né? Essas bactérias, então você compra em lojas especializadas, você trabalhar o ciclo do nitrogênio. Esse ciclo, ele vai iniciar, então você vai tem sempre a orientação no rótulo, tá? Vai depender do volume do seu aquário. Esse meu aquário, por exemplo, é um aquário de 128 litros com SAM. Tá vendo essa taginha preta aqui? Ó? Ali tem todo um sistema de filtragem, que é a filtragem biológica, tem a filtragem mecânica, enfim.
A gente vai conversar depois sobre isso daí, tá certo? Mas primeiramente aqui nesse vídeo a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Ciclo do nitrogênio. Então você põe a água, o substrato que você achar legal, tá certo? Esse substrato que eu tenho aqui, esse vermelhinho, tá? Isso aqui é uma terracota, é um substrato bem legal, importado. Deixa um design legal, as lâmpadas, né? As luzes ali, elas estão apagadas, porque senão ficava dando flash aqui, fica complicado. Mas eu trabalho com algas low-tech, que eu vou explicar também quais são as melhores algas para você cultivar aí no seu aquáriozinho que está iniciando, tá bom? Vou montar um outro aquário, esse aquário aqui são peixes amazônicos, aí eu vou criar, também vou fazer um outro aquário, 125 litros, só que esse outro vai ser com peixes asiáticos. Aí eu vou utilizar um pH alcalino, aqui é pH ácido, então tudo isso tem que ser feito. Então o ciclo de nitrogênio você vai por 4 a 5 semanas, seu aquário vai ficar lá com a bomba, ó, sem peixe nenhum. E para você saber que seu sistema está equilibrado, então você tem que comprar testes. E logo de cara, pessoal, você precisa ter 2 testes de cara imprescindíveis. Primeiro, o teste aqui, ó, para verificar amônia. E também o teste para verificar pH. Então, sua amônia tem que zerar. A amônia tem que zerar. Por que a amônia tem que zerar? A amônia é um composto nitrogenado tóxico que é liberado por esses peixes, pelos osteídeos, peixes ósseos, liberam amônia. Então, vai depender muito do quê? Da quantidade de peixe. Se você tiver muito peixe posteriormente, vai encher de amônia, então você tem que trabalhar com esse equilíbrio, então não adianta colocar também, superlotar seu aquário não. E como está sem peixe, você está fazendo a ciclagem, você vai verificar isso daqui depois de 3 semanas, você vai, compra o teste, verifica. Se der zerado, beleza, significa que está tudo belezinha, teu aquário está equilibrado. Aí você verifica o pH, qual tipo de peixe você vai querer, que tipo de cardume você vai trabalhar. Peixes alcalinos, peixes ácidos, peixes de pH ácido. Então, se for peixe pH ácido, você vai trabalhar aqui e vai verificar a alcalinidade, obviamente, ou a acidez. Lembrando que vai de 0 a 14, né? Vamos dizer, a métrica, de 0 a 6,9 um pH ácido, 7 neutro, de 7,1 a 14, pH alcalino. Então, isso vai ser importante para você. Então, a primeira coisa é montar a ciclagem do nitrogênio. Posteriormente, equilibrou isso aí por 3, 4, 5 semanas, aí você já pode começar a colocar os peixinhos. Outro vídeo vai conversar sobre isso aí, beleza? Então, a primeira orientação é essa daqui. Então, fiquem atentos, outros vídeos serão colocados e a gente vai falar aí também sobre os peixes, o tipo, por exemplo, os peixes, sobre o tipo de algas que você vai trabalhar, o tipo de plantinhas que você vai colocar, as algas que vão crescer, peixes também para controlar essas algas, tudo isso vai ser analisado aqui, discutido bem direitinho, tá bom? Espero que vocês tenham curtido aí. E aí, qualquer dúvida, pode perguntar que a gente conversa aqui. Valeu? Um abraço.